Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre diversos assuntos: direito, empreendedorismo, saúde, política, turismo e por aí vai. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje o nosso papo é de finanças. Estamos recebendo aqui o empresário, assessor de investimentos, que também é sócio, diretor da Biinvest, Juan Fradeira. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo, Juan. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Hoje, então, o papo é de finanças e vocês estão convidadíssimos a participar, enviando a pergunta ou comentário aqui através do nosso WhatsApp. Então, um intervalo bem rapidinho, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Pessoal, também quero lembrar vocês que nos assistem aqui através da Ubra TV no canal 48.1. Também pode nos assistir através dos principais canais digitais, YouTube e Facebook. Então, Juan, para começarmos o nosso programa de hoje, como você define como o principal objetivo de um investimento? Bom, na verdade, sempre, primeiramente, é bom a gente conhecer os objetivos do cliente e o perfil de investidor, né? Porque para poder definir isso, primeiramente, tem que ser feita uma conversa bem, de forma bem, como é que eu posso falar, objetiva, né? Para saber se a pessoa, de fato, ela tem o perfil para os investimentos sugeridos, né? Muito importante que a pessoa durma tranquila com seus investimentos, né? Então, o objetivo é subjetivo. Exatamente. É pontual de cada pessoa, né? E, Juan, por que investir se tornou tão importante nos dias atuais? Bom, se a gente considerar que existe a inflação, né, e se a gente não deixar esse dinheiro bem investido no mercado financeiro, a gente pode perder o poder de compra, né? Então é muito importante que o dinheiro seja bem investido e diversificado para evitar qualquer tipo de problema de renda no futuro, né? Muito bem. Antigamente, eu lembro ainda dos anos 80, 90, ali que a inflação era hiper, né? E ali realmente o dinheiro do dia para a noite perdia o seu valor. Mas não apenas isso, né, Juan? Mas também para ter uma rentabilidade futura, né? Com certeza. Muito bem. Juan, é mito ou é verdade que apenas as pessoas ricas devem ou fazem investimentos financeiros? É completamente mito hoje, né? A gente tem hoje possibilidade de estar investindo a partir de R$100 por mês, né? Então, hoje qualquer pessoa pode abrir uma conta em uma corretora e fazer seus investimentos e começar de pouquinho a pouquinho. E o importante para passar para o pessoal é que é importante começar, né? Se você não começou ainda, deveria começar agora. Realmente interessante, né? Que é um valor pequeno que realmente, se apertar um pouquinho dali, qualquer pessoa pode investir R$100. Com certeza. É importante pensar no futuro. Basta gastar um pouquinho menos aí no iFood, né? Que sobram mais recursos para fazer o investimento. Olha, né? realmente, assim, uns 2 iFood a menos no mês já dá para juntar R$100. Com certeza. E continuando, então, quais são os principais investimentos disponíveis no mercado hoje de investimentos? Bom, hoje a gente tem a questão do mercado financeiro de forma mais ampla. Então, a gente consegue, através de fundos de investimentos, estar alocando em fundos de renda fixa, em fundos de renda variável,
em fundos imobiliários, né? Então, é uma gama muito grande de oportunidades que nós temos hoje para estar investindo, né? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade para economizar. Demandas reprimidas, então, entra um recurso, já vai para o investimento. E eu entendo que, para mim, eu sei que a rentabilidade é muito baixa, mas ter uma capitalização, aquela que tem a possibilidade de um sorteio, enfim, que se tu sacar antes, perde muito daquele valor investido, para mim é uma das melhores formas, mano. Infelizmente, porque eu me torno obrigado, senão eu perco, então eu não tiro aquele dinheirinho de lá. Depois, no final, eu vou ter a minha rentabilidade. Mas, Juan, para quem está começando, então, está pensando em fazer investimento, qual a sugestão, quais as sugestões aí de opção para quem está começando nos seus investimentos? Bom, para quem está começando é muito importante fazer uma reserva de emergência, né? Para quem ainda não tem o recurso, então o que a gente sugere sempre é estar alocando em fundos de renda fixa pós-fixados, que são fundos que não têm muito risco, não envolvem muito risco, né? E aplicação em CDB, né? Que rende com certeza mais do que a capitalização que comentaste há pouco, né? Que realmente acaba sendo interessante a capitalização mais para o banco do que para o investidor. Sim. De maneira geral. Mas se de alguma forma está te ajudando, então está atendendo a demanda. Mas eu sugeriria... Na verdade, foi uma reciprocidade com o banco, numa outra operação. Então, entendo, foi meio que obrigado, mas ajuda a economizar também. De repente tem que pensar em trocar para outra corretora. Que te atenda sem precisar dessa reciprocidade, né? Redtech já fica a dica, então. Já fica a dica aí, a gente tem como te atender, hein? Outra pergunta, qual a diferença de um investimento em ações e em títulos de renda fixa? Bom, o investimento em ações é para pessoas que têm um perfil mais arrojado, né? Então, pessoas geralmente que têm um perfil que consiga estar dormindo tranquilo, né? Porque a renda variável, ela pode oscilar 10% no mês, para cima ou para baixo. Então, para isso é bom compor uma carteira. Então, nessa carteira composta, para quem tem perfil arrojado ou agressivo, pode-se, então, ter ações, né, que são cotadas no mercado financeiro e ela tem oscilações, né? A parte de renda fixa, né, que são títulos, a gente pode ter títulos de renda fixa como CDB, LCA, LCI, ou títulos de dívida de empresas, né? Por exemplo, agora recentemente a gente trabalhou uma da Friboi, da JBS, e a gente tinha uma remuneração muito boa para o investidor, né, que pagava aí inflação, que é IPCA, mais 7% líquido, né? Então, é um ótimo retorno, por exemplo, né, na parte de títulos. Só que, nesse caso, o teu investimento fica atrelado à JBS, né? Ele que é o responsável por estar te entregando esse rendimento. E qual é a diferença, né, e vantagens e desvantagens de cada um desses, no caso, ações e renda fixa? Bom, as vantagens da questão da renda variável e ações é que tu pode ter um ganho maior a longo prazo. E geralmente as ações a longo prazo, se bem investidas, têm um retorno maior que a renda fixa, né? E então, esse público que tem um perfil mais arrojado, ele acaba indo para esse perfil. E na parte de renda fixa, qual é a vantagem? A vantagem é que tu não tem muita oscilação, né? A tua carteira ela vai rendendo 1%, hoje em dia 1% ao mês, de forma gradativa, sem muita oscilação no mercado. Você usa um termo arrojado, né? Um investidor arrojado. Em ações, a gente está sempre relacionando com arrojado. Por que arrojado e por que em ações tem que ser arrojado? Tem algum risco? Sim, porque tem o risco, por exemplo, vamos supor aqui um caso que aconteceu recentemente da Americanas, né? Que houve, por exemplo, uma fraude contábil no balanço, onde ninguém imaginava, né? O papel, num certo dia, fechou cotado a R$8 e ele abriu no dia seguinte cotado a R$2. Então ele perdeu aí R$6 por ação. Vamos supor que quem tinha R$80 mil acordou com 20. Por isso é o arrojado. Ele pode ganhar mais, mas o risco é maior também. Exatamente. Renda fixa é garantido. Perfeitamente. Poderia ter também acontecido uma notícia positiva, o papel ter aberto a um valor maior. Como se vê, às vezes, quando uma empresa abre o capital, como a gente diz, né? Exatamente. Aí tem uma supervalorização das Geralmente ações. Sobe 10% no dia, assim, né? Que vem acontecendo, né? E, Juan, quais são os fatores que devem ser levados em conta na hora de escolher um investimento? Bom, a gente sempre fala que os principais fatores é identificar o perfil do investidor, né? Porque se a gente for compor uma carteira, a gente tem que ter nessa composição se ele tem um perfil conservador, moderado, arrojado ou agressivo, né? A partir disso, a gente consegue pegar produtos mais focados na renda fixa, para pessoas com perfil mais conservador,
e uma composição um pouco maior de renda variável para uma pessoa com perfil mais agressivo, né? Então, a gente sempre leva em consideração isso. Eu quero te pedir para trazer para o público o que é carteira. Que a gente fala, né? Sim. Só para esclarecer. Claro, uma carteira é uma composição, por exemplo, 10 ações divididas em várias empresas, por exemplo, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, e mais 6 ações, composta por investimentos pós-fixados, que é, hoje a gente tem hoje como balizador a Selic, né, que está rendendo hoje 13,25% ao ano. Então, isso significa que se você deixar R$100 aplicado na Selic, num DI, num fundo DI de renda fixa, tu vai ter R$135 no final do ano, R$113,50 no final do ano, né? Então, na parte de pré-fixado, que, por exemplo, agora a expectativa nessa composição de carteira é que o pré-fixado ele vai ter um rendimento maior. Por quê? Porque a previsão que nós temos hoje é que a Selic vai baixar, né? Ela vai de 13,25 para 10, por exemplo, no próximo ano. Então, se você comprar hoje um título pré-fixado a 13,25% e no ano que vem estiver 10%, você vai estar ganhando já garantido por um prazo pré-fixado esses 3% a mais de rendimento na sua carteira, né? Então, por isso que é importante ter uma composição de carteira, por exemplo, com perfil arrojado, com ações, pós-fixado e pré-fixado, para fazer uma diversificação, né? Para em qualquer cenário você ter uma rentabilidade, né? Excelente, muito boa explicação. E quais são, então, os principais riscos que quem investe deve estar ciente dos riscos? Bom, os principais riscos é você estar sabendo onde está investindo, né? Por exemplo, eu não vou colocar mais de... Vou explicar para vocês assim, existe uma proteção para o investidor que se chama FGC, né? Então, se você não colocar mais de R$250 mil em um determinado banco, você tem 100% do dinheiro garantido. Se o banco vier a quebrar, você tem que tomar cuidado. Você não pode botar mais desses R$250 mil porque não tem a garantia que o dinheiro vai voltar. Então, você tem que cuidar o percentual da alocação em cada instituição, né? Então, isso é uma coisa muito importante a ser tomada em consideração, bem como os títulos que a gente compra de empresas, né? A gente vai oferecer empresas sólidas, como JBS, como Petrobras, né? A gente não vai oferecer de empresas que não estão performando bem recentemente, né? Então, pessoal, a gente chegou no finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo e em um minutinho estamos de volta com um Papo de Finanças. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prêmio Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos, também quero lembrar que na segunda-feira, lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tem todos os nossos convidados e temas da semana. Então, seguindo com o nosso Papo Certo, com o nosso convidado, Juan Fradeira, explique para nós o que é a diversificação de investimentos e por que é importante. Bom, a diversificação de investimentos, voltando para o assunto da Americanas, ela evita que o cliente, o investidor, perca um volume grande num determinado ativo, né? Então, vamos supor que numa composição de ações, por exemplo, a gente coloque 10 ações. Se uma dessas 10 ações vier a vir a zero, que é uma possibilidade muito baixa, mas ela existe, ainda se tem 90% do capital para recuperar e ganhar na composição. Então, em virtude disso que a gente faz essa diversificação de carteira, né? Porque
se você faz uma concentração de carteira muito arrojada, por exemplo, vou comprar 100% do meu patrimônio em ações da Petrobras. Aí chega o governo e quer mudar a política, por exemplo, do preço da gasolina. Isso pode impactar negativamente ou positivamente o preço das ações, e de forma muito brusca. Então, por conta disso, que a gente faz essa questão de diversificação, né? Como os investimentos contribuem para uma saúde financeira mais robusta? Perfeito. Bom, a gente sabe que hoje a gente poder ter uma reserva, né, nos deixa mais tranquilos, né? Então, justamente por isso que é importante ter uma assessoria, né, onde a pessoa te ajude a ver onde você está gastando mais, onde você poderia estar gastando menos, para ter mais recursos para poder investir e fazer mais dinheiro, né? Porque hoje, se parar para analisar, a gente tem os juros compostos, né? Que a longo prazo o dinheiro investido, um investimento que está alocado há 10 anos, ele multiplica por 2, 3 vezes até o valor inicial. Só que muita gente deixa para fazer isso muito tarde, então fazer mais cedo deixa essa tranquilidade, né? Perfeito. Evania? Muito bem. Juan, quais os benefícios, então, de investir lá na sua empresa em relação às outras instituições financeiras? Bom, a gente faz um atendimento personalizado, né, onde a gente enxerga o todo do cliente, não só na questão financeira, mas também de planejamento financeiro como um todo, né, até desde o seguro de vida, né. Então, às vezes a pessoa não tem uma reserva de emergência muito grande, mas ela pode, por exemplo, estar adquirindo uma reserva de emergência através do seguro, né. Hoje, por exemplo, se a pessoa é nova e está começando cedo a questão do planejamento financeiro dela e ela faz um seguro mais jovem, ela consegue, a partir de R$500 por mês, por exemplo, ter um seguro de 200 mil já no D0, né? Então, imagina, com R$200 tu tem um seguro de 200 mil reais, por exemplo. Então, tu já está protegido, tua família já está protegida com esse valor. Então, o seguro também é um investimento? Ele existe hoje de forma de investimento, tá? Existem os seguros resgatáveis, né? Existe? Existe. Olha, isso é uma novidade. Como é que funciona? Bom, o seguro resgatável, ele é feito para pessoas que têm o perfil de investimento, né, de fazer investimento, e ele pode alocar recebendo a IPCA, que é a inflação, mais 3%. Se porventura o cliente precisar desse dinheiro antes e precisar resgatar, a seguradora oferece o dinheiro de volta com essa correção. Existem janelas para ir diminuindo o deságio desse valor. Sim. Mas, em geral, em linhas gerais, em 5 anos, por exemplo, alocando nesse valor que tu precisar resgatar, tu pode resgatar com um IPCA mais 3%. Olha. Corrigido, e nesse período tu já estava segurado. Então não perde aquele valor que, claro, o seguro não perde o seguro, é mais uma garantia se acontecer algum imprevisto. Mas nesse caso, além de ter essa garantia, ainda tem uma restituição do valor no final. Exatamente. Excelente a gente tem interessante também. A gente tem um exemplo agora muito interessante. O dono da Samsung faleceu e ele deixou um problema enorme para a família, porque ele não tinha seguro, né? E o problema são 3 bilhões de dólares, que ele não tinha seguro e quando se morre no Japão é caro morrer lá. Então, 38%, se eu não me engano, 40% vai para o inventário. Só que a família não tem dinheiro para pagar esse inventário. Vai ter que se desfazer de bens. Então, estão se desfazendo de bens e o problema não é se desfazer de bens só. O problema é o deságio que tem para se desfazer rápido dos bens. Porque sabem que precisam, pagam menos. Exatamente. Isso é um problema drástico que aconteceu, né, se comparado com o que acontece com as pessoas normais, né? Mas isso acontece todos os dias no Brasil, né? Então, se a pessoa tivesse um planejamento onde ela já deixasse um valor que, se ela vier a faltar, esse dinheiro já vá para pagar esses custos, a pessoa já ficaria mais tranquila. Essa preocupação eu tenho, tá? Essa eu tenho há anos. O Evaneiro, ele é todo organizadinho. A palavra dele preferida é prevenção. Isso a gente pode te ajudar. Nada combine mais com prevenção do que um seguro. É verdade. Bom, continuando por aqui, então, pergunta de telespectador. Como um analista de investimentos ajuda os clientes a identificar seus objetivos financeiros e a desenvolver uma estratégia de investimento personalizada? Bom, na verdade, quem faz essa função não é o analista, né? É o assessor de investimentos. O analista, ele dá recomendações de compra ou venda de ações, ou renda fixa, ou fundos de investimento. O assessor de investimentos, ele entra analisando o contexto familiar dele, dessa pessoa,
o quanto que essa pessoa tem de renda, o quanto que essa pessoa já tem de reserva, né? O perfil de investidor, né? Para determinar o perfil do investidor, que é uma coisa que eu bato bastante, é preenchido um questionário, né? Esse questionário dá o resultado para nós, os assessores de investimentos, para poder identificar quais os produtos a gente vai alocar. A gente, sabendo o perfil, a gente já tem um percentual de alocação de quanto vai em renda variável, em pós-fixado, em pré-fixado. Então, a gente analisa esse contexto e também especificidades também, como, por exemplo, se o cliente pretende comprar um imóvel daqui 2, 3 anos, a gente já deixa um dinheiro separado para estar usufruindo dessa compra. Muito bem, exemplo. Eu sei que tu já trouxeste para nós algumas situações aqui, mas, Juan, se puder trazer para nós qual a importância, então, de considerar o perfil do investidor antes de, então, recomendar o investimento. Bom, se a gente não faz hoje, por exemplo, um investimento de acordo com o perfil, a gente já tem regras nas corretoras que a gente nem consegue enviar ordem para o cliente, né? Então, isso já mostra o quão é importante estar respeitando o perfil, né? Porque o importante é que a pessoa, no final do dia, durma tranquilo, né? Não se preocupe se a carteira dele no dia seguinte rendeu 1% para baixo ou 1% para cima, né? Então, por isso a importância de estar olhando muito a questão do perfil do investidor, né? Temos aqui mais uma pergunta de telespectador. Gostaria de saber se o convidado recomenda investir em comprar dólares ou euros. Assim, como forma de diversificação, a gente sempre sugere estar alocando até no máximo 30% do patrimônio em moedas estrangeiras. E o dólar hoje é a moeda mais procurada. Então, no momento de estabilidade, por exemplo, agora que a gente teve guerra com Israel, está tendo guerra lá em Israel com a faixa de Gaza, o dólar ele se valorizou porque os investidores buscam proteção. E hoje a moeda mais forte é o dólar. Então, é sempre importante ter na composição de carteira dólar. Importante também, excelente. E, Juan, como assessor de investimento, então ele ajuda os clientes a manterem informados em relação às mudanças no mercado financeiro. Perfeito. Bom, a gente hoje no escritório da Binvest temos um comitê onde a gente analisa as carteiras de cima para baixo. Então, a gente, quando aloca uma carteira de investimentos onde tem um determinado fundo, a gente faz verificação mensal se esse fundo, por exemplo, ou se a determinada renda fixa pós ou pré tem que sair e alocar por outro. Ou uma ação, né? Então, o assessor de investimentos, uma vez por mês ou mais, ele fala com o investidor sugerindo as trocas, né? Para poder potencializar os ganhos nesses investimentos. Então, não é só definir a carteira e fica lá para o resto da vida. Não, uma análise tem um constante. acompanhamento mensal. E como uma empresa pode e deve fazer para manter a confiança e transparência com seus clientes? Bom, a questão de confiança e transparência, até agora em julho, teve uma determinação da CVM, onde as corretoras elas são obrigadas a estar informando aos seus investidores o quanto que eles pagam sobre o seu atendimento. Então, essa transparência, a própria CVM ajudou o mercado a estar passando através do momento que esclarece quais são os custos desses investimentos que são sugeridos, né? Ademais, a questão de transparência ela vai muito em virtude do que o escritório está sugerindo os seus assessores a estarem alocando, né? E como a gente se preocupa bastante com as alocações, a gente acaba sugerindo operações e sugestões de ações que sejam mais a longo prazo e não a curto prazo, né? Então, isso a gente consegue dar um rendimento melhor e passar mais confiança para o investidor. Estou vendo aqui no nosso WhatsApp que o nosso público gosta mesmo de falar em dinheiro. Agora querem saber se vale a pena investir na poupança. Antigamente, né? Todo mundo fazia poupança, hoje não, mas sim. Exato. Assim, a poupança hoje, ela rende, se ficar até o dia do aniversário, ela rende 70% do CDI, né? Hoje, qualquer instituição financeira, seja o banco, seja a corretora, vai ter pelo menos 100% CDI disponível. Então, quem investe em poupança está deixando de ganhar 30% do CDI. O que é 30% do CDI, né? É importante falar. 30% do CDI significa que dos 13,25% ao ano que está cotada a Selic, 30% desse valor, em torno de 4%, você deixa de ganhar em um ano. Vai ganhar uns 10%.
daqueles 13 que poderia ganhar menos 10. Eu ia fazer Em torno de exatamente 10. essa pergunta. Onde procurar? Eu sei que o assessor de investimento é melhor, mas quem está nos ouvindo, um banco ou uma corretora para começar a fazer investimentos? Bom, existem diferenças, né? Geralmente o banco, ele acaba oferecendo produtos do banco, né? As corretoras, por elas não serem atreladas a um banco, elas conseguem oferecer produtos de vários bancos. Então, dentro de uma plataforma como o da XP, ou do BTG, ou de uma outra corretora, a gente consegue estar atingindo mais de 15 instituições financeiras. E se tu está num banco Santander, Itaú ou Bradesco, por exemplo, geralmente vão ofertar só os produtos do próprio banco. Então, a gente consegue ver o que está pagando mais e ofertar para esse investidor. Olha aí. Tem algum investimento que tu não recomenda? Pergunta saia justa. Olha, existem algumas pirâmides que a gente vê, né, Pirâmides. que oferecem 2% ao mês, né? Então, quando você vê que tem alguma coisa milagrosa, assim, pagando 2% ao mês, 3%, 4% ao mês ou até mais, você pode ficar de fora que a chance de você perder dinheiro, se você não está entrando no início dessa pirâmide, é muito alta. Eu lembro que há uns anos atrás, tem um amigo aí bem esclarecido, disse, olha, tem aí um investimento que é atrelado a criptomoedas, que está pagando aí 5%, 10% ao mês. Ele disse, sai, foge, louco. Mas não fugiu. Depois, se esclareceu os fatos, e de fato era uma pirâmide. E claro, ele conseguiu sair antes e tal, mas tem muito, né? Principalmente com essas novidades que a gente tem, criptomoedas, NFTs, Bitcoins. E aí o fato de perder, o risco de se perder é grande, né? Essas pessoas que fazem essas pirâmides, vulgo golpistas, elas se aproveitam da inexperiência das pessoas para, como eles sabem que o Bitcoin, por exemplo, valorizou vários milhões de % aí desde que iniciaram, eles utilizam isso como uma ferramenta comercial para atrair esses investidores, né? Então, a gente sabe que não é uma linha reta. O Bitcoin, por exemplo, ele já caiu 80%, já subiu 200% várias vezes. Então, não existe como ter uma garantia onde pague garantido 5%, 10% ao mês. Porque se isso existisse mesmo, não ia estar nem oferecendo, né? Eles iam estar só botando o dinheiro deles. Exatamente. Né? Eu tenho uma última pergunta, acho que vai dar tempo. Tu comentaste para nós sobre o FGC. Certo. Não deu tempo. Não deu tempo, gente. Mas então eu vou deixar combinado contigo, Rô. Tu grava para mim um vídeo, daí a gente coloca lá no Instagram do Papo Certo, já com a resposta então sobre o FGC. Fundo Garantidor de Crédito. Isso Combinado. aí. Combinado? Então, Perfeito. muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço também vocês de casa que nos assistiram. E lembro que estamos lá também à disposição lá no nosso YouTube, Instagram, TikTok. Deixar um abraço grande para o pessoal lá de São Venelino. Então, pessoal, amanhã nós temos Papo Empreendedor. Estará conosco Marcelo Carvalho, da Bom Princípio Alimentos. Esperamos a todos. Até lá.